Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Amanda Ferreira, professora do componente curricular Gestão de Resíduos, e estou aqui para tratar da nossa aula número 3, que diz respeito às definições e classificações de resíduos sólidos. Essa é a parte 1 desta aula. Então, pessoal, uma pergunta que podemos nos fazer antes de começar essa aula é como será que os resíduos sólidos podem ser classificados? Existe uma série de infinidades de classificação. Irei passar alguns materiais para vocês. Mas aqui nessa aula, tanto na parte 1, 2 como 3, iremos tratar de suas características físicas, químicas, biológicas, quanto à Lei 12.305 de 2010, quanto à sua origem e periculosidade, quanto à ABNT, que é a normativa 10.004 de 2004, e de acordo com a composição gravimétrica. Iremos iniciar aqui a nossa classificação de resíduos sólidos falando da composição química dos resíduos, quanto à sua característica química. Pereira Neto, 2007, traz uma classificação bem simplificada para a composição química dos resíduos sólidos, tratando em duas grandes categorias, enquanto orgânico, que é tudo proveniente daquilo que é vivo ou foi vivo de alguma forma, e resíduo inorgânico. Ainda de acordo com a composição química, Pereira Neto, em 2007, nos trouxe as classificações e mais informações sobre a fração orgânica do resíduo, dividido em 3 pontos: a concentração de nutrientes, a relação carbono-nitrogênio, que é a relação CN, como está aqui, e a concentração de metais pesados. A concentração de nutrientes vai indicar o poder de fertilização, cujo composto orgânico realizado após o processo de compostagem irá possibilitar, ou seja, o grau de fertilização que aquele composto vai possuir, quanto ele vai adubar, o quanto ele vai fortalecer as plantas. A relação carbono-nitrogênio indica o grau de degradabilidade e o grau de decomposição da matéria orgânica. Quanto mais equilibrada for essa relação, mais rápida acontecerá a degradabilidade da matéria. O ideal para a realização de uma composteira é uma matéria orgânica no entorno de 30:1 a 40:1. Mas isso é algo que nós iremos ver lá para frente, na disciplina de tratamento de resíduos sólidos. Quanto à concentração de metais pesados, indica o grau de contaminação que aquele resíduo pode ter sobre o meio ambiente, seja ele o solo, a água ou até mesmo a saúde das pessoas. Barros 2012 traz também as suas definições e as suas características químicas relacionadas aos resíduos sólidos, que podem ser divididas em proporção de elementos, relação carbono-nitrogênio, poder calorífico e pH. No que diz respeito às definições, a proporção de elementos mostra o balanço entre vários tipos de elementos constituintes do resíduo sólido. Isso é importante para quê? Para que possamos identificar qual é o determinado tipo de tratamento que podemos dar para aquele resíduo. Se ele pode ser realizada a compostagem, ou se ele trata de um resíduo de possível contaminação ambiental e precisa de um tratamento especial. Então, para isso, essa característica é muito importante. Já a relação carbono-nitrogênio, como dito anteriormente, é a proporção identificada em um resíduo de carbono em relação à proporção de nitrogênio. E isso é muito importante para a gente saber se o resíduo vai degradar mais rápido ou mais lentamente. Essa característica é bastante utilizada no momento do tratamento biológico do resíduo, principalmente na compostagem, mas também na vermicompostagem. Já o poder calorífico representa a quantidade e a capacidade que esse resíduo tem de desprender determinada quantidade de calor durante o seu momento de combustão. Essa unidade de medida é representada pelas quilocalorias por quilograma de resíduo e é um parâmetro bastante utilizado no momento em que nós vamos pensar no planejamento ou no dimensionamento de sistemas de incineração de resíduos sólidos. Já o pH diz respeito à determinação fundamental para a digestão dos resíduos, pois as variações podem acelerar ou inibir o processo de decomposição de qualquer tipo de resíduo, seja em qualquer tipo de destinação final, desde o tratamento até a disposição final. É importante destacarmos aqui
que algumas características químicas dos resíduos sólidos podem refletir as suas características físicas. Por exemplo, a composição de um resíduo vai refletir sobre a capacidade que ele tem de emitir energia, ou seja, sobre o seu poder calorífico. Então, o poder calorífico pode ser tanto considerado como uma característica química, quando tratada da sua composição química, quanto física, quando relacionado à proporção de calor que esse resíduo é capaz de gerar, tá bom? Barros 2012 traz ainda mais uma tabela aqui sobre a classificação de resíduos químicos, caracterização química de resíduos. Então, nessa tabela é trazido dados de análise química de materiais combustíveis encontrados em resíduos domiciliares, residenciais, no caso, comerciais e industriais. Então, nessa tabela que eu vou disponibilizar para vocês, tem a proporção de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre e cinza identificado dentro de cada um desses resíduos. Então, é importante que vocês deem uma olhada para identificar qual é a proporção desses elementos, porque isso também vai influenciar no poder calorífico. Quanto aos aspectos físicos dos resíduos sólidos, Pereira Neto, em 2007, nos traz duas características, que é a umidade do resíduo, ou seja, a proporção de água existente nesse resíduo, e o peso específico, que nada mais é do que a relação entre o peso e o volume dado em quilograma por metro cúbico ou tonelada por metro cúbico. Seria eu dizer o quanto de resíduo cabe em quilogramas ou em toneladas ou em gramas em um determinado espaço, que pode ser dimensionado em centímetro cúbico, em metro cúbico. Ambas essas informações é importante eu conhecer também para saber ou o tipo de tratamento que eu vou dar para cada resíduo ou para calcular, isso daqui no caso do peso específico, os ambientes condicionadores de resíduos sólidos, qual vai ser o tamanho das lixeiras, qual vai ser o tamanho dos caminhões coletores necessários para realizar a coleta, qual vai ser o tamanho de uma célula e quanto de resíduo vai caber dentro de uma célula de aterro sanitário. Então, conhecer essas características e saber que elas existem é de fundamental importância dentro do processo de gerenciamento de resíduos sólidos. Barros 2012 traz ainda mais informações sobre as características físicas dos resíduos sólidos. A primeira delas diz respeito à composição gravimétrica do resíduo, que nada mais é a identificação quando eu vou realizar, a informação que eu vou fornecer no momento que eu estou realizando a caracterização de um resíduo sólido de um determinado local. Ela representa o percentual que cada tipo de resíduo representa dentro de um todo, muito maior. Então, quando eu trago aqui esse gráfico de pizza com a representação da quantidade de resíduo orgânico, da quantidade de resíduo reciclável e a quantidade de outros resíduos, eu estou trazendo a composição gravimétrica desses resíduos. Aí a pergunta que vocês podem me fazer, mas professora, eu só faço composição gravimétrica para esse tipo de caracterização, resíduo orgânico, reciclável e outros resíduos? Não, você pode calcular a composição gravimétrica para qualquer tipo de classificação, inclusive quanto às suas características físicas, inclusive quanto às suas características químicas. Você pode caracterizar o resíduo gravimetricamente de acordo com a classificação da ABNT, não importa. Classificação gravimétrica, composição gravimétrica reflete o percentual que cada resíduo ocupa ao longo do todo. Como você vai classificar esse resíduo de acordo com o parâmetro que você pretende usar, ou a BNT, ou de acordo com a categorização de resíduos recicláveis ou não recicláveis. Isso fica a sua escolha ou a escolha do órgão de controle que está pedindo que você realize um material e uma caracterização, ok? O peso específico, como já falamos anteriormente, representa o peso dos resíduos em função ao volume que eles ocupam. Então, eles são importantes porque é utilizado muito no dimensionamento, tanto da coleta, como do acondicionamento, quanto da destinação final e disposição final. Este parâmetro varia inversamente com o padrão de vida da população. Quanto mais desenvolvida for a sociedade, menor é o peso específico dos resíduos gerados por ela. No Brasil, o peso específico do resíduo doméstico solto, no momento da sua produção, variava em média de 150 a 200 kg por metro cúbico, e isso no século XXI, né?
Já a produção per capita nada mais é uma informação física de resíduo que pode ser identificada e classificada pela quantidade de resíduo gerada por pessoa. Essa informação é importante justamente também para eu estar realizando qualquer tipo de diagnóstico realizado ao resíduo sólido, mas também para eu estar planejando o processo de gestão e gerenciamento de resíduos de uma determinada cidade ou de qualquer empreendimento. O que eu preciso saber? Qual é a geração e a produção per capita de resíduo para que eu possa tomar determinadas decisões e conhecer o todo do meu resíduo para que eu possa fazer o cálculo de dimensionamento, de coleta, dentre outros aspectos. Já a compressividade do resíduo sólido é uma característica do resíduo no que diz respeito ao volume que ele vai ocupar quando submetido a uma determinada força, a uma determinada pressão. Então, a compressividade do lixo, do resíduo, se situa em torno de 1 para 3 a 1 para 4, quando submetido a uma pressão de 4 kg por metro quadrado. Isso significa que o resíduo possui a sua capacidade de reduzir o seu volume para 33% ou 25% do volume original. Esses valores são muito importantes para que eu possa calcular o tamanho dos equipamentos compactadores e também a estimativa de vida útil de células de aterro sanitário. Já o teor de umidade representa a qualidade da água contida na massa do resíduo sólido, a quantidade de água que tem nesse resíduo sólido. É importante para os processos de tratamento e destinação do resíduo e nos sistemas que visem gerar e recuperar energia a partir desses resíduos. Também é muito importante conhecer o grau de umidade de um resíduo para saber a quantidade de chorume que ele vai gerar e, consequentemente, calcular como que será o tratamento desse chorume de acordo com a sua quantidade. O teor de umidade médio do lixo no Brasil é bastante alto, podendo ultrapassar 30%. Nesta tabela fornecida por Barros 2012, que vai estar presente no material suplementar que eu vou disponibilizar para vocês, tem conteúdos típicos de teorias de umidade e valor, poder calorífico de determinados componentes dos resíduos municipais, resíduos sólidos municipais, desde os restos de comida, papel, papelão, plástico, borracha, couro, podas de jardim, madeira. Aí aqui a gente tem o teor de umidade, a faixa possível e o valor típico, que geralmente é o valor atribuído. E aqui nós temos o poder calorífico dado em BTU por BT, por TB, e o valor típico aqui também, tá bom? Então fica a tabela à disposição para consulta de vocês. E para encerrarmos aqui as características físicas dos resíduos sólidos, eu trago ainda essa tabela de Barros, que é relativa à densidade dos resíduos em quilograma por metro cúbico. O que seria mesmo a densidade? A densidade é a característica física do resíduo, que representa a quantidade de resíduo que vai caber em um determinado espaço. Essa informação, repito, é importante para que eu possa fazer o dimensionamento de coleta, de ambientes acondicionadores, de containers e de área para disposição final. Ok? Então, aqui nessa tabela nós temos diferentes densidades para vários componentes de resíduos sólidos municipais. Então, aqui nós temos materiais misturados e materiais recuperados. Aqui entre os materiais misturados, nós temos materiais resíduos soltos, depois de despejados no caminhão compactador. Observem que a densidade muda, porque ele sofre pressão dentro, então ele é comprimido, tá? Aí muda a característica de densidade, o resíduo fica mais denso, cabe mais resíduo em um espaço menor. Aí aqui no compactador, outra informação aqui, no caminhão, dentro do caminhão compactador, tá? Não, aqui depois de compartilhado e despejados no caminhão, e aqui no compactador, especificamente, numa máquina compactadora, que existem as máquinas que compactam resíduo sólido, não apenas o caminhão compactador. No aterro, qual é a densidade do resíduo, isso se ele for compactado, tá? Ele triturado
e enfardado. Então, essas são as densidades do resíduo que varia de acordo com, aqui já tem até um tipo de determinado tratamento, entre aspas, que é dado para ele, que é a compressividade ou triturado, então muda as suas características de densidade. E aqui nós temos para outros resíduos, né? Resíduos recuperados já, como papelão, latas de alumínio, papel misturado, restos de jardim, papel de jornal e as suas devidas densidades. Como eu falei anteriormente, memorizem. Para que é importante a densidade do resíduo sólido? Conhecer a sua densidade para fazer o dimensionamento de serviços de coleta, de ambientes acondicionadores, tais como lixeiras, containers, em áreas de armazenamento. Eu preciso saber a densidade do resíduo para saber qual vai ser o tamanho da necessidade da minha área de armazenamento e para o cálculo de células de aterro sanitário, ou seja, a disposição final. Neste momento, vocês devem estar se perguntando onde eu vou acessar algum tipo de informação sobre característica física ou química de resíduo sólido. Será uma professora que eu posso calcular alguma delas? Bom, hoje em dia se tem muita informação disponibilizada, seja ela em material impresso, em livros ou na mídia eletrônica, na internet. Então, as buscas vocês podem realizar nos mais tipos de infinidades, lembrando sempre de buscar fontes confiáveis, com fontes seguras de institutos renomados de pesquisadores validados. Eu estarei fornecendo alguns materiais para vocês com algumas características dessas, inclusive essas tabelas que a gente acabou de conversar sobre elas. Mas a segunda pergunta, eu posso calcular alguma delas? Lógico que pode. Algumas características são de fácil mensuração, de fácil cálculo. Por exemplo, a composição gravimétrica. Para eu conhecer a composição gravimétrica de um resíduo, eu vou precisar primeiro definir qual é a classificação que eu vou dar para eles, separar e depois conhecer o seu peso de cada um do tipo de resíduo identificado para eu poder identificar a proporção em porcentagem. Então, por meio de uma regra de 3 simples, eu sou capaz de identificar qual é a composição gravimétrica de um resíduo. Por exemplo, eu tenho 10 kg de resíduo como um todo. Desses 10 quilos, 1 kg é de papel, 2 quilos é de metal. Qual vai ser a proporção do papel? Eu aplico uma regra de 3 simples. Então, do papel, 10% desse resíduo será papel. Já no metal, 20% será metal. E assim você faz o cálculo para cada resíduo, de acordo com o peso de resíduo existente, proporcionalmente ao todo, realizando uma regra de 3 simples. Já a densidade do resíduo sólido, eu também posso calcular, desde que eu tenha uma balança e um ambiente de tamanho conhecido, em centímetros cúbicos ou em metros cúbicos conhecido. Então, eu vou pesar o resíduo colocado naquele recipiente, vou encher ele com recipiente. Então, eu tenho, por exemplo, ali um volume conhecido de 1 metro cúbico e eu encho aquele recipiente, coloco em todo aquele recipiente todo o resíduo que eu quero saber, até encher. Depois eu peso e aí eu vou ter a proporção em quilos por metro cúbico. São essas possibilidades. Quanto ao aspecto biológico do resíduo sólido, ele pode ser resumido ao potencial de contaminação por determinado micro-organismo presente no resíduo sólido. Então, por exemplo, se existe ou não existe coliformes fecais e a quantidade ou tipos de indivíduos que existem em um determinado resíduo. Por exemplo, se um resíduo está ou não está contaminado pelo coronavírus. Por quanto tempo o coronavírus fica vivo em cada tipo de resíduo. Isso são aspectos biológicos que eu posso trabalhar dentro dos resíduos sólidos. Os resíduos também são compreendidos como a fração líquida que é liberada a partir da sua decomposição, que nesse caso é chamada de chorume. Então, o resíduo, quanto maior for o seu teor de umidade, conforme aquelas tabelas e o que a gente já conversou, maior será a proporção de chorume liberada. Por que eu devo saber disso? Por que eu devo conhecer o que é volume e qual é a quantidade que será gerada? Porque o chorume ele é altamente contaminante ao meio ambiente, como nós vimos na última aula, certo? Então, eu preciso dar o tratamento adequado para esse chorume. Então, ele tem que passar por um processo de tratamento. E isso vai exigir um dimensionamento de sistema de tratamento de chorume. Então, eu preciso saber as suas quantidades.
O que é o chorume? O chorume diz respeito da umidade natural do resíduo sólido, aumentada no período chuvoso. Por quê? Porque toda a água, todo líquido que entra em contato com o resíduo se torna também chorume. Então, se eu tenho, por exemplo, uma célula de aterro sanitário aberta, que não está coberta, toda a água que passar por aquela célula também vai se transformar em chorume, portanto, também precisará ser tratada, viu? Também é composto pela água constituída da matéria orgânica que escorre durante o processo de decomposição e da fração líquida proveniente das bactérias existentes no resíduo, que expelem enzimas e essas enzimas dissolvem a matéria orgânica em forma de líquido. Então, eu tenho aí os componentes que compõem o chorume, da umidade do próprio resíduo, da água que entra em contato com o resíduo sólido e das enzimas liberadas das bactérias existentes, dos micro-organismos responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, ok? Os resíduos sólidos podem ainda ser classificados de acordo com a sua origem. Para isso, estaremos usando como base a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305 de 2010. Já ressaltei aqui a importância de vocês tomarem conhecimento e leitura dessa lei. Ela é algo que vai além das normativas e legislações, traz para a gente uma série de conceitos importantes que podem embasar o nosso gerenciamento de resíduos. Então, a gente usa aqui do artigo 13 para classificar o resíduo de acordo com a sua origem. São 11 as possíveis origens de resíduos sólidos de acordo com esse artigo. A primeira delas se trata dos resíduos domiciliares, ou seja, o que sai das nossas casas, das nossas residências. O segundo são os resíduos de limpeza urbana. O terceiro são os resíduos sólidos urbanos, que complementam a categoria A e B, ou seja, 1 e 2. O quarto são os resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço. Os 5 são os resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, exceto o C, que no caso aqui está representado pelo 3. Então, aqui a gente pode entender como os resíduos de sistema de abastecimento de água, resíduos de tratamento de esgoto sanitário, porque tudo isso também acaba gerando resíduo. Ainda quanto ao artigo 13 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, nós podemos falar que existem origens de resíduos de acordo com a origem, os resíduos industriais, que são provenientes das indústrias, e aqui a característica do resíduo vai ser a mais variada, de acordo com o tipo de indústria. Pode ser indústria de produção de alimentos, indústria de produção de eletrodomésticos, qualquer tipo de indústria. E para cada tipo de indústria, nós teremos um tipo de resíduo diferente sendo gerado. O 7 é de acordo com os resíduos de serviço de saúde, que possui uma categorização própria que nós vamos tratar um pouquinho mais à frente. Os resíduos de construção civil e demolição, que a gente já comentou em algumas das nossas aulas. Os resíduos agro-silvopastoris, que aqui está composto dos resíduos de agricultura, também as embalagens de agrotóxicos. Os resíduos de serviços de transporte. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma imagem de um aeroporto, né? Então, os resíduos de serviço de transporte fazem parte de todos os serviços de transporte, desde ônibus, aviões, trens, embarcações, e os resíduos de mineração. Essa classificação de resíduo sólido que nós acabamos de tratar de acordo com a origem do resíduo já nos traz muitas informações sobre qual tipo de resíduo, quais categorias nós iremos encontrar dentro do resíduo que nós estamos tratando ou lidando. Por exemplo, se nós recebemos um resíduo que é de origem residencial, domiciliar, nós já sabemos mais ou menos a característica daquele resíduo e quais são os resíduos que nós vamos encontrar ali. Se se fala de resíduo agro-silvopastoril, eu já consigo me dimensionar e pensar em quais são os tipos de resíduos que eu estou tratando. Então, se você é contratado para fazer um plano de gerenciamento de resíduos sólidos de uma empresa de mineração, por exemplo, você já começa a pensar quais são os tipos de resíduos e rejeitos que você vai ter que lidar. Se for de um serviço de transporte, de um aeroporto, de um porto, o teu pensamento já se direciona para essa atividade e você já vai preparado para o tipo de resíduo que você vai encontrar. Então, identificar quanto à origem é uma das primeiras classificações que nós podemos fazer, para que a gente não caia no equívoco de estar não se planejando para a atividade. A partir dessa classificação, muitos nortes podem ser traçados.
Para além dessas características, o Ministério do Meio Ambiente, por meio do Guia de Planos para Elaboração de Resíduos Sólidos, nos traz também outros tipos de resíduos. Então, a gente tem aqui, por exemplo, os resíduos de limpeza urbana, que são comentados lá, mas aqui a gente tem um pouquinho mais de conceito, né? Que está referente às atividades públicas que são relacionadas de varrição, de capina, de podas, atividades correlatas, anseio de escadarias, monumentos, sanitários, abrigos, raspagem e remoção de terra e areia de logradouros públicos, desobstrução de limpezas de bueiros, boca de lobo e correlatos, e limpezas de resíduos de feiras e eventos, acesso ao público. Então, tudo isso constitui de resíduos de limpeza pública. Já no que diz respeito aos resíduos da construção civil e demolição, eu posso estar os categorizando entre resíduos recicláveis, materiais facilmente recicláveis e rejeitos. Lembrando que existe normativa específica para resíduo da construção civil. Tá? Então, os resíduos recicláveis têm predomínio das matérias trituráveis, como restos de alvenaria, argamassas, concreto e asfalto, além do solo. Todos são designados como RCC de classe A, que corresponde a 80% da composição típica do material. Os resíduos facilmente recicláveis, tais como embalagens, tubos, fiação, metais, madeira e gesso, é um conjunto designado de classe B, que corresponde por 20% do material. Já os rejeitos são os materiais sem viabilidade para reciclagem, como o próprio conceito já diz, ou por sua complexidade ou por sua a potencialidade de poluição e contaminação de alguns resíduos, tais como óleos, graxas, impermeabilizantes, embalagens distintas, né? E são a minoria dentro dessa proporção do resíduo de construção civil. Sempre que vocês precisarem de informação específica sobre classificação e diretrizes para os procedimentos com gestão de resíduos da construção civil de demolição, vocês vão atrás dessa resolução aqui ou busquem sempre a resolução mais atualizada. No momento é essa, ok? Então, eu indico que vocês façam a leitura dessa resolução número 307, de 5 de julho de 2002, para identificar quais são melhor as características e a classificação de resíduos de construção civil e demolição, bem como as diretrizes e critérios e procedimentos para a gestão de resíduos desta categoria. E a gente pode conversar sobre isso na nossa próxima aula síncrona, ok? Por outro lado, nós podemos classificar os resíduos também como volumosos. Esses são aqueles resíduos que a gente acaba encontrando muito nas ruas e que são despejados em terrenos baldios ou em qualquer lugar, que são peças grandes de dimensões como móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes embalagens, restos de poda, outros resíduos de origem não industrial e não coletados pelo sistema de recolhimento domiciliar convencional, né? Não é obrigação da prefeitura fazer a coleta desse tipo de resíduo, tá? Por vezes, a prefeitura acaba executando porque esse resíduo, quando fica disposto nos locais, ele serve de abrigo e proliferação de vetores, como é o caso da dengue. Então, para limitar e para que não aconteça um problema de saúde pública, o governo acaba fazendo essa coleta. Então, de vez em quando, em alguns bairros da cidade, a gente vê o anúncio, né, de que a prefeitura vai estar passando para coletar, que é para a gente disponibilizar o resíduo para coleta. Existem também os resíduos verdes, que também não são de responsabilidade de coleta da prefeitura. Então, se você tem uma árvore na sua casa e realiza poda, você é responsável por esse resíduo, ok? Então, os resíduos verdes são os resíduos provenientes da manutenção de parques, de áreas verdes e jardins, além da manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, telefonia e outras redes, inclusive aquelas árvores das nossas casas. Há de se considerar ainda as classificações inerentes para dentro da categoria de resíduos de serviços de saúde, a qual a resolução eu vou trazer no próximo slide, né? Então, estes resíduos são tipificados como resíduos de classe A a Z, sendo que os resíduos de classe A, B, C e E representam 20% do volume total, e o resíduo de classe D, que tem características de resíduos recicláveis, é dado como embalagens ou resíduos de características comuns mesmo, representam uns 75% do volume, né, que corresponde das áreas administrativas, de refeitórios, dentro de qualquer lugar referente ao serviço de saúde.
Os resíduos de classe A são os resíduos infectocontagiantes e membros de peças anatômicas, provenientes, por exemplo, de centros cirúrgicos, né? Os de classe B são os resíduos químicos, os de classe C, os radioativos, e os de classe E, os perfurocortantes. Assim como eu destaquei há pouco para vocês a necessidade de buscar a resolução adequada para resíduos de construção civil e demolição, o mesmo vale para todo e qualquer resíduo. E aqui eu trago a resolução mais atualizada para as boas práticas de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, que é a RDC 222, de 28 de março de 2018. Também deixo essa resolução para leitura, para que a gente possa discutir na nossa próxima aula síncrona. E se vocês quiserem ver os detalhes da classificação e de como caracterizar o resíduo de serviço de saúde, está presente nesta resolução aqui, ok? Existem ainda os resíduos de logística reversa, cuja classificação e nomenclatura vocês podem identificar também na legislação da Lei 12.305. Mas eles são resíduos que, por sua obrigatoriedade, precisam ser retornados aos seus fabricantes em função da sua periculosidade, né? Então, estão aqui dentro de alguns desses resíduos os produtos eletrônicos, as pilhas, as baterias, os pneus, as lâmpadas fluorescentes, os óleos lubrificantes e seus resíduos e embalagens, os agrotóxicos e, mais recentemente, os medicamentos também englobarão essa categoria de resíduo. Outra categoria de resíduo que não é muito comentada, não é muito esclarecida, são os resíduos de origem cemiteriais, né? De acordo com o Guia de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do MMA. Ele compõe, parte dele se sobrepõe com outras tipologias de resíduo, como resíduos recicláveis, de características mais diversas. Os resíduos da decomposição de corpos, ossos e outros, e também provenientes da exumação, são específicos desse tipo de instalação. Então, também tem que ser conhecido, considerado, porque também pode ter potencial de periculosidade. É isso, pessoal. Então, aqui encerramos a parte 1 dessa aula. Aqui estão as referências bibliográficas utilizadas. Algumas delas vocês encontram facilmente acessando a internet, mas eu vou disponibilizá-las para vocês também para leitura. Até a próxima aula. Tchau, tchau!